Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo dessa nossa aula. Estamos dando continuidade às aulas da unidade número 4. Vamos verificar qual o número e o conteúdo da nossa aula de hoje. Nossa aula de número 38, ainda mantemos o objeto de conhecimento sobre a biodiversidade brasileira. No entanto, o detalhamento, que é aquele conteúdo que nós vamos analisar ao longo da nossa aula, são as unidades de proteção integral, as que são a Estação Ecológica, Reserva Biológica, o Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgios da Vida Silvestre. Então, nesse momento, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então. Ontem, na aula anterior, a gente começou a falar sobre as unidades de conservação e a necessidade delas existirem no Brasil e no mundo inteiro. A gente tem no Brasil a lei que vai ser 9.985 de 2000, que vai determinar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Então, essas unidades de conservação estão hoje em vigor e elas visam principalmente preservar e conservar a natureza, visam restaurar e conservar, por exemplo, um ecossistema que tenha sido danificado para que ele possa ser protegido, manter as tradições dos povos tradicionais de determinada área e ainda promover o desenvolvimento sustentável nessas áreas. Algumas unidades de conservação, elas vão poder ter, de alguma forma, ser desenvolvida alguma atividade econômica, no entanto, outras apenas vai ser a preservação e a conservação daquele meio com o qual está determinado, limitado, ok? Então vamos rever algumas das características da unidade de conservação para depois a gente verificar quais são as suas categorias. Então, as unidades de conservação são legalmente instituídas pelo poder público. Lembra lá, não é qualquer pessoa que vai poder dizer que determinada área é uma unidade de conservação. Quem determina que aquela área, aquele espaço territorial vai ser uma unidade de conservação, vai ser o poder municipal, o poder estadual e o poder federal. A nível federal, a gente tem duas organizações que vão fiscalizar, que vão gestar essas unidades de conservação, que é o IBAMA e também o ICMBio. A nível estadual, cada estado possui a sua secretaria que vai estar fiscalizando e ajudando a gestar. No caso do estado do Amazonas, é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é a SEMA. E ela tem, por exemplo, o Amazonas tem cerca de 42 unidades de conservação. E essas 42 estão todas sob a gestão da SEMA. Elas são reguladas pela Lei 9.985 de 2000, também alguns vão dizer que é a Lei SNUC, que justamente quer dizer Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, apenas a partir do ano de 2000 é que o Brasil passou a ter realmente as unidades de conservação escrita em lei e a partir dali, então, as demais unidades de conservação puderam, então, ser colocadas em prática. Essas unidades de conservação elas vão ser divididas em dois grupos, a de proteção integral, e é importante falar que a de proteção integral ela vai visar principalmente preservar e conservar a natureza. Não vai haver população humana habitando essas unidades de conservação. Vai haver grupos de pesquisa, haver grupos que irão fiscalizar, mas não haverá populações humanas residindo nas áreas de unidades de conservação de proteção integral. O outro grupo são as de uso sustentável. Essas sim podem ter populações habitando esses lugares, porque existem determinadas unidades de conservação que vão buscar promover a manutenção dos povos que ali já residem, são os chamados povos tradicionais. Aí a gente pode citar como exemplo os povos tradicionais da Amazônia, os seringueiros, os indígenas, também os castanheiros, que a gente vai ter muitas reservas extrativistas, que é um exemplo do grupo chamado uso sustentável. Então as unidades de conservação vão ter ali uma forma de desenvolvimento sustentável sendo realizado dentro das suas áreas. Para a gente conhecer um pouco mais da distribuição das unidades de conservação na Amazônia, a gente vai para o mapa. Nesse mapa a gente consegue observar as unidades de conservação
a nível estadual, ok, que vão estar em verde mais claro, e a nível federal, que vão estar em verde mais escuro. Então, a gente pode observar que a região da Amazônia possui muitas unidades de conservação, tanto a nível federal quanto a nível estadual. A gente pode analisar um pouco melhor, por exemplo, o estado do Amazonas. Ele vai possuir diversas unidades federais, unidades de conservação federal. Por quê? Porque há uma necessidade, houve um projeto, uma iniciativa de se proteger muito mais as áreas da Amazônia. Por isso que até hoje é uma das que mais está intacta. Quando a gente vai verificar mais à frente que existem sim unidades de conservação ao longo do Brasil inteiro, no entanto, é dentro da Amazônia, do bioma da Amazônia, que a gente vai ter o maior número de unidades de conservação. E dentro desse mapa também é interessante a gente observar que ele traz um dado, só que é só até 2015, das áreas em que houve desmatamento. Então, se a gente observar, está meio apagadinho, quase não dá para diferenciar o fundo do mapa com essa cor do amarelo mais claro, mas, por exemplo, aqui na área do Pará com o Maranhão, a gente tem a maior parte desses estados foram desmatadas e poucas unidades de conservação aí que foram colocadas. A gente tem um dado de que mais ou menos 10% de cada bioma possui um determinado número de unidades de conservação. Então, aqui para a gente começar a verificar quais são esses dois grupos, já sabemos, elas são de uso sustentável ou elas são de proteção integral. Quais são, então, as categorias que cada uma delas tem? Porque nós vamos ter diversas categorias das unidades de conservação. Então, olha só, eu tenho, então, a unidade de conservação que vai ser a principal. Depois, a gente vai ter esses dois grupos, as de proteção integral e as de uso sustentável. Quais são, então, as 5 categorias que estão dentro das unidades de proteção integral? Vai ser a estação ecológica, a reserva biológica, a gente vai ter também o Parque Nacional, o Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre, que são justamente as unidades que nós vamos analisar ao longo da aula de hoje. O outro grupo, que é de uso sustentável, esse vai ter um desenvolvimento econômico sustentável dentro das suas áreas, que vão, então, dentro da categoria de uso sustentável, área de proteção ambiental, floresta nacional, área de relevante interesse ecológico, reserva extrativista, reserva da fauna e ainda a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular de patrimônio natural. Então, a gente tem 2 grupos de unidades de conservação e dentro deles existem as categorias, que são essas que estão aqui ao meu lado, ok? Então, vamos lá voltar a verificar qual é o objetivo principal das unidades de proteção integral. Então, a proteção integral ela vai ter o objetivo maior. Qual é? Conservar a natureza por meio do uso indireto. O que é o uso indireto? Não vai poder ali retirar uma espécie animal para poder estudar em laboratório. Quem quiser ali pesquisar o modo de vida, como é aquela determinada ave, tem que realizar sua pesquisa dentro daquela área. E essa pesquisa precisa ter uma autorização de quem está gerindo aquela unidade de conservação. Então, não vai ter ali, por exemplo, retirar a casca de determinada árvore para a produção de um remédio medicinal, tanto natural quanto também de laboratório. Então, toda reserva, toda área de proteção integral, ela não vai ter os seus recursos retirados e explorados em atividades econômicas. Eles vão ser preservados e conservados, ok? E o que então pode ser realizado dentro de uma área de proteção integral? Vai poder ser realizadas visitas, no entanto, essas visitas só podem ocorrer se forem autorizadas e elas devem ter o objetivo educacional ou científico e ainda poucos recreativos. Porque a gente vai verificar que existem algumas que são mais restritivas, ou seja, ali somente entra quem está autorizado para realizar a sua pesquisa, mas existem outras que vai permitir o acesso do público, que vão ali seguir determinadas regras para poder estarem dentro dessas áreas de proteção. Essas atividades vão ser o chamado turismo ecológico ou ecoturismo, que é justamente aquele turismo que é realizado sem danificar a natureza.
E aí, finalizando, a extração e a comercialização de recursos naturais são proibidas. Então, não há, de nenhuma forma, não pode haver a extração nem a comercialização da vida, da fauna, da flora que existe naquela área que é considerada unidade de proteção integral, certo? E quem é, então, as de uso sustentável? As de uso sustentável já vai permitir, ela já vai ser assim mais maleável quanto à extração, à exploração desses recursos. Mas tenta lembrar lá que a gente falou ontem do desenvolvimento sustentável, que o desenvolvimento sustentável o que é? Eu extrair da natureza aquilo que eu necessito para o meu sustento, no entanto, eu vou tentar conservar ao máximo aquele espaço para que ele possa, então, servir e estar ali presente para as gerações futuras. Então, as unidades de uso sustentável é possível conciliar o uso de parte de seus recursos naturais com a conservação da natureza. Então, eu posso extrair desde que eu preserve a natureza. Ou seja, é permitido o uso direto. Olha a diferença. Proteção integral, uso indireto. Uso sustentável, uso direto. Então, vai ser permitida a extração e a comercialização desses recursos naturais. Mas eles devem ser realizados de maneira sustentável por meio do chamado plano de manejo, que é onde que vai estar lá dizendo como vai ser realizada essa atividade econômica, mas ainda tendo o cuidado de preservar. Então, ali, como é que eu vou extrair a madeira daquele lugar e posso ainda colocar formas de preservar e conservar a natureza para que no futuro eu possa novamente estar extraindo madeira naquele local. Então, o plano de manejo é que vai trazer esse plano, onde ele vai especificar cada item de como ele vai preservar e de como ele vai explorar aquele recurso. Agora, para a gente conseguir verificar um pouco mais do Brasil quanto às unidades de conservação, a gente vai verificar aqui o chamado Parque Nacional da Amazônia, né, que é uma categoria da proteção integral. Então, olha só alguns dados. A gente tem aqui que todo o Parque Nacional da Amazônia, ele tem mais de 1 milhão de hectares. Ele vai estar documentado pela Lei 12.678 do ano de 2012. Está dentro do bioma da Amazônia, foi criado lá em 1974, ou seja, ele foi criado com base na Constituição, lá no artigo 225, e depois ela foi ajustada para ficar dentro do Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza. É considerada dentro do grupo de proteção integral e ela está a nível federal, ou seja, quem está lá verificando como é que está a fiscalização, se realmente está sendo preservada e conservada a natureza naquele lugar, é o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Quando a gente desce aqui esse site, a gente pode localizar o Brasil, e dentro do Brasil estão os biomas. E essa folhinha bem aqui, ó, ela marca justamente o PARNA, né, o Parque Nacional da Amazônia. Aí a gente pode verificar quais são os estados aonde fica essa área. Então, a unidade de conservação está entre o estado do Amazonas e o estado do Pará. E a maior parte, ela vai estar dentro do estado do Pará. 2 municípios, para ser mais exatas, do município do Pará. Aqui embaixo, nós continuamos a observar mais algumas informações sobre a da Amazônia. Então, Maués, o município do Amazonas, possui dessa parna da Amazônia 1,5%, enquanto o restante dessas áreas está dentro dos municípios de Aveiro e também Itaiatuba, no estado do Pará. E aqui nesse mapa ainda é interessante a gente conseguir verificar que a gente pode colocar alguns critérios bem aqui ao lado, algumas características, e a gente pode analisar junto dele alguns exemplos de unidades de conservação a níveis estaduais. Então, cada folhinha dessa que surgiu agora no mapa é uma unidade de conservação a nível estadual. Isso quer dizer que são os estados, as secretarias estaduais que vão estar buscando fiscalizar e gerir essas unidades. Então, a gente pode ver com mais detalhes, olha só, toda essa parte, essa linha em amarelo é o que vai delimitar
a área. E a folhinha é que está representando ali o nome. Então, vamos ver aqui no estado do Amazonas, próximo ao Rio Jutaí. A gente tem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente está na categoria de uso sustentável. Ela é a nível estadual, como eu falei para vocês, e ela tem como nome o Cujubim. Então, dentro dessa Reserva de Desenvolvimento Sustentável, é realizada alguma atividade econômica que tem um plano de manejo. Vamos verificar outras? Então, deixa aqui dar um -1 nesse mapa. Vamos aqui para a costa do Brasil, aqui perto de Recife. Aqui em Recife, em Pernambuco, a gente vai ter o Refúgio de Vida Silvestre. Essa já é de proteção integral. Ela é a nível estadual e é chamada essa unidade de conservação de Mata do Buraquinho. Então, também está sob o comando do estado de Pernambuco. Mas agora eu quero ver quais são, então, as níveis nacional, a nível federal. Então, eu desmarco os estaduais e vou ver justamente os federais. Então, olha só, agora ainda ficou as folhinhas mais de outra cor, um verdinho mais claro, e agora em rosa. Então, tudo rosa, a gente vai ter as unidades de conservação federal. Importante chamar a atenção aqui, ó, existem também as unidades de conservação marinhas. Então, aqui eu vou ter arquipélago São Pedro e São Paulo, que vão ser consideradas áreas de proteção ambiental, portanto, são de uso sustentável, então ali são realizadas algumas atividades econômicas. E ainda mais aqui embaixo, a gente vai ter o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, também de Pernambuco, mas esse vai ser a nível federal, portanto, com o ICMBio. Já aqui na Amazônia, vamos voltar para cá, a gente tem, por exemplo, a área de relevante interesse ecológico, que também vai ser considerada como de uso sustentável, e ela está, no entanto, a nível federal. Então, aqui nesse mapa, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês podem buscar, e aí vocês vão conseguir ver mais detalhes da informação dessas unidades, a nível federal e a nível estadual. Agora, para complementar e vocês conseguirem conhecer mais sobre as categorias de proteção integral, nós vamos assistir um vídeo que ele vai apresentar cada uma delas. Vamos ao vídeo. As unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo homem, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, em atividades como pesquisa científica e turismo ecológico, por exemplo. Estação Ecológica, ESEC, tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A Estação Ecológica Alto Maués foi criada em 2014, não possui ocupação humana e por isso mantém integridade da cobertura vegetal florestada. Apresenta 13 espécies primatas, sendo 3 que só ocorrem na região e também habitam o local 624 espécies de aves. Reservas biológicas, REBIO, tem como objetivo a preservação integral dos recursos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana, direta ou modificações ambientais. A exceção são as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições pré-estabelecidas. Em 1982, foi criada a Reserva Biológica do Abufari, abrigo mais significativo tabuleiro de desova de tartarugas da Amazônia, no estado do Amazonas. Também mantém estoques genéticos de outras espécies de quelônios, como Iaçá e Tracajá, presentes em rios e lagos da REBIO. Parque Nacional Parna tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. As unidades desta categoria, quando criadas pelo governo do estado ou prefeitura, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. Em 1981,
foi criada como estação ecológica e recategorizada como Parque Nacional em 2008, o Parque Nacional das Anavilhanas. Tem o objetivo de preservar o arquipélago fluvial de Anavilhanas e suas diversas formações florestais, estimular a produção de conhecimento por meio da pesquisa científica e valorizar a conservação do bioma Amazônia com base em ações de educação ambiental e turismo sustentável. Monumento Natural, MONAT, tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua administração ou em regulamento. Em 2000, foi criado o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins, com os objetivos de proteger e conservar os sítios paleontológicos, a diversidade biológica e apoiar grupos de pesquisa. O monumento guarda a mais importante floresta petrificada do Hemisfério Sul do período Permiano, de 299 a 250 milhões de anos atrás. Refúgio da Vida Silvestre, RVS. São áreas destinadas à proteção dos ambientes naturais necessários à existência ou à reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua administração ou em regulamento. Em 2010, foi criado o Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, localizado na região metropolitana de Belém, abrangendo 4 municípios brasileiros do estado do Pará: Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Isabel do Pará. O Revis Metrópole da Amazônia contempla a indicação de preservar parte dos 31% restante de florestas da Grande Belém em áreas críticas. Muito bem, então esse vídeo trouxe para a gente as 5 categorias e explicou as principais características de cada uma delas. Mas não fiquem com medo, porque agora a gente vai ver uma a uma, verificando quais são as características principais de cada uma delas, iniciando pelas estações ecológicas. Então a estação ecológica, ela pode ser tanto terrestre quanto marinha, ok? No entanto, elas são apenas só vão ser instituídas e só vai haver o Estado, o poder federal como dono dessa área, ok? Não vai ser de poder privado. O objetivo principal das estações ecológicas é justamente preservar a natureza e apenas a realização das pesquisas científicas. Então, dentre as categorias da proteção integral, a estação ecológica vai ser aquela que é mais restritiva. Tudo ali somente mediante a autorização. Então, é proibido nessa área o consumo, a coleta, realizar algum tipo de dano ou também algum dano aos seus recursos dessa área. Aqui, como exemplo, a gente está citando a Estação Ecológica de Maués, que fica aqui no estado do Amazonas. Mais ainda sobre a Estação Ecológica, a gente tem que ela é de domínio público, né, somente o Estado, o Poder Federal ou ainda o Poder Municipal é que vão ser administrativos, os proprietários dessas áreas, não sendo permitida a apropriação particular de qualquer área. A visitação é proibida, tá? Tudo vai acontecer mediante autorização e desde que tenha como objetivo a educação. Aqui outro exemplo é a Estação Ecológica Jutaí Solimões, que fica também aqui do estado do Amazonas. Seguindo ainda dentro da estação ecológica, a pesquisa científica, como eu já falei, ela vai depender de autorização prévia dos órgãos responsáveis. Então, do ICMBio ou da Secretaria Estadual, que está ali sob o comando, sob a administração dessa unidade. Nos limites da ESEC, a alteração do ecossistema só pode ocorrer em 4 hipóteses. Ou seja, o entorno dessa estação ecológica só vai poder ter alguma alteração, ser feito ali algum movimento fora preservar e conservar, que seja para restaurar ecossistemas que tenham sido modificados, então para tentar resgatar aquele ecossistema, o manejo de espécies para que seja feita a preservação dessa biodiversidade. Vai ser permitida também a coleta e alteração de pequenas parcelas dessas áreas, desde que sejam para fins científicos. E aí, o último exemplo que tem aqui é a Estação Ecológica Juami-Japurá, também no estado do Amazonas. Esses, então, são as principais características e exemplos da estação ecológica.
Seguindo, a gente vai ter as reservas biológicas ou também as chamadas REBIO, ok? Qual é o objetivo principal da REBIO? Total preservação ambiental, seja da fauna, da flora ou dos seus recursos naturais, dentro dos seus limites, sem interferência humana direta ou qualquer tipo de modificação ambiental, executando-se as medidas de recuperação para esses ecossistemas que foram alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural. Então, de alguma forma, se aquela área daquela reserva que foi instituída sofreu algum tipo de dano, é justamente a reserva lá, através de projetos que vai tentar resgatar e restaurar a natureza daquela região. A diversidade biológica e os processos ecológicos também é somente de domínio público. A visitação vai ser permitida mediante autorização e também apenas para fins educacionais. Como exemplo, a Reserva Biológica do Atumã, que é a nível federal, que está localizada em Urucará, no Amazonas, também em São Sebastião do Atumã e Presidente Figueiredo, todos os municípios do estado do Amazonas. Os parques nacionais vão ser uma categoria mais leve, vai permitir algum tipo de maior integração da sociedade com a natureza. Eles visam a preservação de extensas áreas naturais que abrigam fauna e flora de grande importância ecológica ou de importância cênica. O que é importância cênica? É, de repente, uma cachoeira, uma caverna, uma gruta, a nascente de um rio. Então, ali é algo bonito de se ver, ok? Também é de posse pública, de posse e domínio público. Visitação, aí olha só, já vai poder ter por fins educacionais, para interpretação, para educação ambiental, vai ser possível a recreação dentro dessas áreas, assim como também a realização do turismo ecológico. Então, vai poder ter uma certa interferência dos humanos dentro dessas áreas de proteção. A pesquisa científica continua dependendo de autorização e também ela é regulamentada. E aí a gente entra lá, porque pode existir o Parque Nacional, pode existir Parque Estadual e pode existir também um Parque Municipal. Vai depender de qual esfera administrativa está ali. Aqui no chamado Parque Nacional das Anavilhanas vai ser a nível federal. Passando, a gente tem os monumentos naturais. Elas podem ser abreviadas para MONA ou MONAT, ok? E qual é o objetivo dela? Preservar a integridade de um único elemento natural. Então, aí, por exemplo, o monumento natural aqui da Cachoeira do Ferro Doido, no município do Morro de Chapéu, na Bahia. Ou ainda, o monumento natural estadual Gruta do Rei do Mato, de nível estadual, localizado em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Então, ela vai ser de extrema raridade ou beleza sêmica, que é o exemplo da cachoeira, de um tipo de rocha, de cânions que possam existir. Aí eu já vou poder ter tanto posse e domínio de poder público e privado. No entanto, esse poder privado, ele tem que conseguir compatibilizar a preservação dessas áreas com o uso das terras. Então, ali pode, por exemplo, ter um dono, uma área onde tem uma caverna, mas esse dono, esse proprietário desse local tem que promover a conservação desse local, mesmo ele explorando ele ali de alguma forma. A visitação já é pública, porque ele vai permitir essa maior integração, e as pesquisas vão ser permitidas, mas aí no caso do poder privado, ela vai necessitar da autorização do proprietário. E a última categoria são os refúgios de vida silvestre ou revis. Assegurar as condições para a presença ou reprodução de espécies. Então, os refúgios de vida silvestre vão estar voltados mais para a fauna, tá bem? Mas também podem ter aquelas comunidades da flora local, que só existe naquela determinada área. Aí ele vai buscar preservar a fauna, os animais que residem naquele lugar, ou de repente se é um grupo migratório. A gente vai ter muito mais as aves, né, realizando esse movimento de migração. É de poder público e privado também, mas com a mesma ideia. Tem que compatibilizar a preservação com o uso da terra ou dos recursos naturais que existem nesse local. E aí, como exemplo, o Refúgio da Vida Silvestre Mata do Junco, no município de Capela, em Sergipe. A visitação é pública e as pesquisas são
permitidas desde que sigam um regulamento específico de cada unidade, certo? Então vamos lá, para a gente fechar a nossa aula, vamos visitar mais um site. Esse é o painel das unidades de conservação brasileiras. Aqui então tem mais informações sobre as unidades de conservação que tem aqui no Brasil e ela vai apresentar dados tanto da proteção integral quanto da categoria de uso sustentável. Aqui o primeiro dado dele, ele vai trazendo informações da quantidade de quilômetros quadrados que cada bioma possui em relação às unidades de conservação. Então, aqui na Amazônia, ela possui cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados de áreas de unidades de conservação. E aí temos o Cerrado com 166 mil, a Caatinga com 76 mil quilômetros, a Mata Atlântica com 109 mil quilômetros quadrados. Lembrando que a Mata Atlântica é aquele bioma que foi mais devastado pela sociedade. Depois, nós vamos ter o Pantanal com 7 mil quilômetros quadrados de áreas de unidade de conservação e fechando com o Pampa com 5.700 quilômetros quadrados. Logo abaixo, a gente tem a porcentagem em relação ao território de cada bioma. Então, a gente tem aí o bioma da Amazônia, que engloba vários estados do Brasil. De todos esses estados, apenas cerca de 28% de toda essa área do bioma da Amazônia está sendo preservado e conservado dentro das unidades de conservação. E o bioma que menos possui unidades de conservação é o bioma do Pampa, com apenas 2,94% da área do Pampa está sendo conservado. E a gente tem aqui outras informações. Vocês podem vir depois nesse site e buscar, que aqui a gente tem um filtro que vocês podem trabalhar com uma única unidade de conservação e verificar todos os dados dele. Tá, ok? Aqui a gente tem que o Brasil possui cerca de 2.598 unidades de conservação espalhadas por todo o seu território. A gente tem aqui a porcentagem e a quantidade por bioma. Então, a Amazônia tem 357 unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. E aí, olha só, Caatinga 232, o bioma marinho, porque o marinho também vai ter áreas de preservação, vai ter cerca de 193 unidades de conservação. E aí, o Pantanal, como exemplo, também 29 unidades de conservação. Aqui embaixo a gente tem a informação da porcentagem que cada esfera administrativa coordena. Então, olha só, a estadual, ou seja, as secretarias estaduais são as que mais vão possuir unidades de conservação sobre sua posse. Cerca de 43% das unidades de conservação estão sob posse do Estado. Seguida das unidades de conservação federal, cerca de 1.004, e a que menos possui unidade sob seu domínio é a municipal, com cerca de 18% das unidades de conservação. E aqui embaixo a gente tem área e número de unidades de conservação por ano de criação. Então, a gente observa aqui, olha só, de 1934 até mais ou menos 1979, a gente tem pouquíssimas áreas de unidades criadas, mas a partir daí a gente vai ter um aumento. Deixa eu diminuir aqui Aqui, olha só. E a partir daqui, a gente vai ter a Constituição de 1988. Vai ter um aumento dessa criação, mas é realmente a partir do ano de 2000 é que a gente vai ter um maior número de unidades de conservação que foram criadas aqui no estado do Brasil. Então, aqui finalizamos a nossa aula de Geografia. A sua aula continua no próximo vídeo.